O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, saúdo com grande alegria aqueles que estão aqui na igreja e os que nos acompanham pelos meios de comunicação, neste que é chamado pela igreja de Domingo Gaudete, isto é, o Domingo da Alegria. Por isso, repetidas vezes, a liturgia nos traz essas expressões de alegria que devem ir rompendo os nossos corações para a chegada do Messias. Nós encontramos nos textos que escutamos na Sagrada Liturgia uma proposta que nos vai direcionando o tempo inteiro para as profecias do Antigo Testamento. E nesse sentido, nós precisamos despertar o nosso coração para o fato de que o Antigo Testamento é uma parte que constitui a palavra de Deus. Padre, mas o Antigo Testamento nos apresenta um Deus muito violento, nos apresenta a imagem de um Deus vingativo, de um Deus que está interessado apenas em impor sobre os homens o seu temor. Quantos católicos rejeitam o Antigo Testamento e rompem com as Sagradas Escrituras, como se houvesse uma contraposição entre o Antigo e o Novo Testamento, uma ruptura sem a qual nós não conseguiríamos conhecer um Deus amoroso, tal como nos foi apresentado por Jesus. Como é muito duro o Deus de Israel, nós então rejeitamos essas passagens e preferimos apenas aderir à imagem de Jesus, que é muito mais misericordiosa, muito mais bondosa, muito mais alegre. Todavia, este é um erro que nós precisamos corrigir, porque é uma leitura de ruptura que não corresponde com a fé da igreja, que não corresponde com a nossa fé, e eu explico a razão. Todo o Antigo Testamento nos vai pedagogicamente preparando para a encarnação do Verbo de Deus. Basta nós olharmos as profecias, desde o princípio
o Senhor vai criando no seu povo a expectativa pela vinda de um Messias. Mas para isso era necessário que eles aprendessem primeiro a obedecer e a respeitar a Deus, porque o amor é uma realidade nobilíssima, que só pode ser alcançada por quem primeiro aprendeu a respeitar. Certa vez, eu estava escutando uma pequena palestra, na verdade era grande, mas no Facebook estava cortada, em que o palestrante, que aliás nem era católico, dizia uma coisa muito verdadeira. Ele falava sobre a pedagogia dos pais nos dias de hoje, no sentido de que eles estão muito interessados em tornar-se amigos dos seus filhos. Ah, o meu filho é o meu amigão, eu jogo futebol com ele e nós temos uma relação de cumplicidade muito grande. A minha filha, a minha mãe, é minha grande amiga, eu conto tudo para ela, ela conta tudo para mim, e vai se criando uma relação de muita liberdade entre ambos. E aliás, há um interesse muito grande em que esta pessoa, este filho, ame profundamente o seu pai e a sua mãe. E ele então dava o seguinte exemplo: eu não imagino a minha mãe, na minha geração, me perguntando: filhinho, você me ama? Que é, ao que parece, o interesse dos pais de hoje. A grande questão dos pais dele, dizia, era que ele aprendesse a respeitá-los. Porque aprendendo primeiro a temê-los e respeitá-los, eles viriam a amá-los. Ao passo em que os pais que abrem mão do respeito em nome do amor, terminam não recebendo de seus filhos nem o amor que tanto anseiam e nem o respeito, porque quando crescem, fazem dos pais gato e sapato, porque são amigões. É preciso que nós aprendamos, portanto, que também essa foi a pedagogia de Deus. Primeiro o Senhor enviou a lei, primeiro o Senhor apresentou as normas, o seu temor, que é o princípio de toda a sabedoria. E no Salmo nós escutamos: o Senhor ama a todos os que o respeitam. Aliás, o Salmo de hoje, na verdade, é o cântico de Maria. A sua misericórdia, diz o texto de modo mais original, se estende de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Ou seja, sobre todos aqueles que o respeitam. Aqueles que não amam a Deus, aqueles que não respeitam a Deus, não poderão experimentar a sua misericórdia. E quem diz isso é a própria palavra. Me admira nos nossos dias que os cristãos tratem a Deus de qualquer modo. Outro dia eu via na rede social uma grande polêmica, porque um cantor disse que Jesus era como que o grande gato da balada. Vejam que comparação mesquinha, que não valoriza, meus irmãos e minhas irmãs, a majestade e a onipotência de Deus, que é digno de poder, que é digno de glória, que é digno de majestade. Qual é, pois, a razão de nossa alegria? Esse Deus, grande e onipotente, se faz por misericórdia homem para ser recebido por aqueles que o temem. Porque quem não teme a Deus não o conhece. Não sei se você conseguiu reparar. Eles não conheceram Jesus, embora Jesus estivesse em seu meio. João Batista disse: ele está entre vós, mas vocês não o conhecem.
E quantas vezes nós encontramos no mundo, e sobretudo no Brasil, que se diz um país cristão, pessoas que conhecem a ideia de um Jesus, que no fundo não existe, porque é um Jesus a quem eles não temem, a quem eles não respeitam, a quem eles são incapazes de adorar. Porque a pobreza de Jesus só pode ser reconhecida por aqueles que também são pobres. A pobreza da manjedoura só pode ser reconhecida por aqueles que são capazes de reconhecer, meus irmãos e minhas irmãs, num pequenino presépio, um Deus que está feito frágil, apesar de ser infinito. E qual é a prova disso? Os magos puseram-se a adorar o menino, porque o temiam. Os anjos cantaram, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Naquela pobreza, o céu inteiro se prostrou para adorar, porque teme a Deus. Não podemos, portanto, confundir as duas realidades. O temor de Deus não impede a minha intimidade. O temor de Deus, ao contrário, me faz reconhecer a sua identidade. E conhecendo profundamente a sua identidade, eu sou íntimo de um Jesus verdadeiro e não daquele que eu criei com as minhas expectativas. Que neste domingo da alegria, nós sejamos verdadeiramente tomados pelo temor e pela misericórdia de Deus, porque fomos eleitos para ouvir esta palavra, porque fomos escolhidos para testemunhar a glória do Senhor, porque fomos alcançados por sua misericórdia, o que é, meus irmãos e minhas irmãs, um grande sinal de que Jesus nos deseja fazer reconhecê-lo. Alguns judeus capazes de reconhecer Jesus, outros não. Entre os católicos, há aqueles que são capazes de reconhecer Jesus e há aqueles que não. Em que categoria você está? Você conhece o Jesus verdadeiro, digno de respeito para receber amor? Ou você conhece a ideia de um Jesus que foi construída por você mesmo a partir dos seus confortos pessoais? Porque lhe parece que obedecer à lei é coisa do Antigo Testamento. Que o Senhor nos ajude a entendermos quem Ele é e a confessar como João Batista: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, mas a salvação que me é trazida também será acolhida pela lei, pelo temor e sobretudo por misericórdia, da qual sou indigno de receber, mas o amor de Deus que supera as minhas fraquezas oferece dia após dia a todos os que o respeitam. Amém.